Existem diferentes tipos de medo, que podem ir desde uma ligeira ansiedade ou desconforto até o pavor total. Neste vídeo falaremos dos 6 principais tipos de medo e como vencê-los. Os 6 tipos de medo. De acordo com alguns mestres da psicologia, existem 6 medos básicos que escravizam a humanidade. São eles: medo da pobreza, medo de ficar velho, medo da crítica, medo de perder um amor, medo da doença e medo da morte. O que é o medo? Medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative, involuntariamente, uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. O aumento do batimento cardíaco, a aceleração da respiração e a contração muscular são algumas das características físicas desencadeadas pelo medo. O medo é uma sensação de alerta de extrema importância para a sobrevivência das espécies, principalmente para o ser humano. Nos seres humanos, o medo também pode ser provocado por razões sem fundamento ou lógica racional, quando estão baseados em crenças populares ou lendas. O medo de fantasmas é um exemplo. Como vencer o medo da pobreza? O medo da pobreza é um medo muito cruel. Por causa desse medo, principalmente, milhares de pessoas cometeram suicídio devido às dívidas. Olhem as penitenciárias. A grande maioria dos que estão lá é por causa de dinheiro. Igualmente são os divórcios. Eles também são em sua maioria ocasionados por problemas financeiros. Ou seja, por trás de tudo isso existe o medo da pobreza. Para vencer esse medo devemos confiar em Deus primeiramente, porquanto, sem fé não podemos vencer nada. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus capítulo 6 versículo 26. Deus nos ensina que sempre nos proverá alimento. Ou seja, se Deus cuida das aves do céu, quem dirá de nós humanos que somos seus filhos, feitos à sua imagem e semelhança? Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas capítulo 11 versículos do 10 ao 13. Devemos acreditar fielmente em Deus, pois Ele é um Pai justo e generoso. Portanto, não devemos ter medo da pobreza. Pobre é o diabo. Nós somos ricos porque Deus é dono do ouro e da prata. Tenha o hábito de falar com Deus. Conecte-se com Ele. Como vencer o medo de ficar velho? Esse medo é muito comum e está ligado às nossas limitações. Na verdade, ninguém quer ficar limitado. Queremos correr, brincar e estar dispostos sempre. Entretanto, devemos tomar cuidado com esse medo, pois ele é aliado muito forte da depressão e da baixa estima. Esse é um medo que paralisa muitos e acaba deixando muitas pessoas amargas. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, e obtém-se mediante uma vida justa. Provérbios capítulo 16 versículo 31. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Isaías capítulo 46 versículo 4. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Salmos 92 versículo 14. Deus nos encoraja a viver uma boa velhice. Certo que a velhice é uma fase que deve ser desfrutada. Portanto, seja confiante e desfrute da melhor maneira quando a melhor idade chegar. Como vencer o medo da crítica? Esse medo é capaz de paralisar até os mais fortes homens da história. Muitos sonhos não foram realizados por esse medo. Insegurança e timidez são derivados desse tipo de medo. Já pensou se os grandes homens não tivessem vencido esse medo? Provavelmente muita coisa não iria existir, pois o medo da crítica ia fazer as boas ideias serem sufocadas e, inegavelmente, ainda estaríamos na era das trevas. Aprenda como vencer esse medo.
Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué capítulo 1 versículo 9. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Isaías capítulo 54 versículo 4. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7. Esses versículos são encorajadores. Você precisa acreditar neles. Acredite e prossiga. Não há espaço para timidez e vergonha. Esqueça a crítica, pois o Criador está com você. Como vencer o medo de perder o amor de alguém? Esse medo já fez muitas tragédias. Contudo, esse foi o medo que levou Caim a matar seu irmão Abel. O medo de perder a atenção de Deus foi motivo para o primeiro homicídio da história. Segundo a Bíblia, esse medo faz mocinhos se tornarem monstros, e igualmente, faz homens fortes se tornarem fracos. Por volta dele está o ciúmes e a inveja. As pessoas vítimas desse medo precisam rapidamente se apegar em Deus, pois não podemos prender o amor de ninguém. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João capítulo 4 versículo 18. Quem ama não prende ninguém. Antes de amar alguém devemos nos amar primeiro. Se dissermos que amamos alguém e não nos amamos, logo somos mentirosos e o nosso amor não existe, pois ninguém pode dar o que não tem. Primeiramente ame-se, e naturalmente atrairá o amor das outras pessoas. Lembre-se que você tem o amor de Deus e isso é tudo. Como vencer o medo da doença? A doença é algo que assola a humanidade. Dores, inatividade, deformações e tantas coisas mais. Certamente, ninguém quer passar por isso. A grande maioria das pessoas tem muito medo de ficar doente. Você atrai o que teme. A nossa mente precisa estar blindada para que esse medo não tome conta dos nossos pensamentos. E enviou-os a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos. Lucas capítulo 9 versículo 2. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. Mateus capítulo 12 versículo 15. Deus é aquele que fez o corpo humano. Logo, ele também pode curar tudo e qualquer doença. Tire a doença da sua mente. Viva uma vida sadia, escolha ser sadio. Afinal, você é filho de Deus. Como vencer o medo da morte? O sexto tipo de medo é o medo da morte. A morte é o principal medo da humanidade. Todos nós estamos sujeitos a ela, inegavelmente. Isso faz parte de uma lei. Esse medo tem causado pânico em muitos. Porém, a morte é o começo e não o fim. Não adianta ficar pensando na morte, é preciso viver a vida e buscar tirar o maior proveito disso. O medo da morte faz as pessoas ficarem presas, pois estão sempre achando que uma coisa ruim pode acontecer. Ainda mais com os noticiários que alimentam mais esse medo. Aprenda agora como vencer esse medo com alguns versículos bíblicos. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João capítulo 11 versículos 25 e 26. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3 versículos 20 e 21. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Salmos 23 versículo 4. Saiba que Deus é vida, vida em abundância. Certamente, esse é o remédio para você acabar de vez com o medo e ter uma vida plena de liberdade. O medo sempre vai existir e é até saudável ter um pouquinho de medo, porque ele vai nos proteger, mas o medo paralisante,
O medo doentio não é saudável e deve ser combatido. Somente vivendo o amor de Deus diariamente poderemos desfrutar de uma vida plena sem grandes medos. Saiba que o perfeito amor lança fora todo medo. 1 João capítulo 4 versículo 18. Seja livre.